exploraremos um tema que infelizmente permeia a rotina de muitos como um roteiro sombrio: a manipulação. Esse fenômeno, uma dança de influência social, revela como indivíduos ou entidades tecem intrigas, empregando táticas astutas ou descaradas para conquistar o controle ou vantagem sobre outros. Essa teia de manipulação desenrola-se em diversos palcos da vida, seja no frenesi do escritório, nos dramas das relações pessoais ou até mesmo nas epopeias de grandes comunidades. Neste espetáculo intrigante, decifrar e contemplar essas estratégias não é apenas uma jornada para preservar e resguardar a própria autonomia, mas também um ato de fomentar relações mais robustas e cristalinas. É fundamental aprender a se defender, e para isso hoje exploraremos as 9 táticas mais intensas de manipulação. Mas antes de prosseguirmos, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante como este. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessas táticas sombrias. Lembre-se sempre que todo conhecimento é neutro. Depende do usuário dar uma função a ele. Esse conhecimento é como um martelo que pode ser usado tanto para criar uma obra magnífica, quanto para cometer um crime hediondo. Portanto, todo o conhecimento que você absorve neste vídeo deve ser usado com responsabilidade, seja para sua autodefesa ou desenvolvimento pessoal. Nossa jornada hoje nos levará a entender como a manipulação se infiltra silenciosamente em nossas vidas, muitas vezes sem que percebamos. Vamos desmistificar essas técnicas, não apenas para reconhecê-las, mas também para nos equiparmos com as ferramentas necessárias para combatê-las. Ao final desta exploração, você estará mais preparado para enfrentar o mundo com um olhar mais crítico e uma mente mais alerta. Prepare-se para uma viagem reveladora pelas profundezas da psicologia humana e as artimanhas da manipulação. Número 1. Chantagem emocional. No contexto do estoicismo, abordaremos um tema complexo e perturbador: a chantagem emocional. Esta forma de manipulação, que pode ser sutil mas tremendamente destrutiva, é uma tática onde as emoções são usadas como ameaça para obter o que se deseja. Geralmente, o chantagista cria um senso de culpa ou obrigação, fazendo com que você se sinta compelido a cumprir seus desejos mesmo contra a sua vontade. Considere o exemplo de um amigo que constantemente pede favores, mas se torna invasivo quando você precisa de ajuda, ou um parceiro que ameaça terminar o relacionamento sempre que as coisas não saem como ele quer. Estas são formas claras de chantagem emocional. Para se proteger da chantagem emocional, é essencial aprender a reconhecer seus sinais, estabelecer limites claros e manter-se firme em suas decisões. Conversar com amigos confiáveis ou buscar apoio profissional pode ser fundamental para entender melhor a situação e como lidar com ela. Do ponto de vista estoico, a chantagem emocional é um desafio à nossa capacidade de manter a serenidade e o controle sobre nossas próprias ações e reações. Os estoicos nos ensinam que não temos controle sobre os eventos externos, apenas sobre como reagimos a eles. Nesse sentido, enfrentar a chantagem emocional requer a prática da ataraxia, ou seja, a paz de espírito alcançada pela aceitação racional do que não podemos mudar. Epicteto, um filósofo estoico, afirmava que não devemos nos preocupar com eventos fora de nosso controle. Ao aplicar essa visão à chantagem emocional, compreendemos que, embora não possamos controlar as ações do chantagista, podemos controlar nossa resposta a essas ações. Esta resposta deve ser guiada pela razão e pela firmeza em nossos valores e limites pessoais. Além disso, a prática da virtude, um pilar central do estoicismo, nos orienta a agir com retidão independentemente das pressões externas. Isso significa manter a integridade mesmo diante de tentativas de manipulação emocional. Por fim, lembre-se de que, embora a chantagem emocional possa ser desafiadora, com consciência e apoio, você pode aprender a navegar por essas situações. Mantenha as relações mais saudáveis praticando a autocompaixão e buscando o equilíbrio entre suas necessidades e as dos outros. Lembre-se de que no estoicismo, a liberdade verdadeira vem da liberação de desejos irracionais e dá foco naquilo que está ao nosso alcance, nossas próprias ações e reações. Número 2. Gaslighting. No contexto do estoicismo, vamos explorar um fenômeno complexo e insidioso conhecido como gaslighting. Esta é uma forma de manipulação psicológica que visa fazer com que uma pessoa duvide de sua própria percepção
memória ou até mesmo de sua sanidade. O gaslighting é uma forma de abuso mental com consequências graves e pode ocorrer em várias situações, desde relacionamentos pessoais até no ambiente de trabalho. Um manipulador pode negar que certos eventos ocorreram ou distorcer fatos e evidências, fazendo com que a vítima duvide de sua própria memória. Reconhecer o gaslighting pode ser muito difícil, pois é uma forma sutil de manipulação. Alguns sinais de alerta incluem sentir-se constantemente confuso, questionar sua própria memória ou percepção e sentir-se isolado de amigos e família. Para se proteger do gaslighting, é crucial manter um registro de eventos, conversas e interações. Se suspeitar que está sendo vítima de gaslighting, procure o apoio de amigos, familiares ou até mesmo um profissional de saúde mental. Do ponto de vista estoico, lidar com o gaslighting envolve o cultivo da autossuficiência emocional e da confiança na própria percepção. Os estoicos acreditam que devemos focar no que está sob nosso controle, nossas ações, impulsos e respostas. No caso do gaslighting, isso significa trabalhar para manter a clareza de pensamento e confiança em nossa própria experiência, mesmo diante de tentativas de manipulação. A prática estoica da reflexão e da autossuficiência racional pode ser uma ferramenta poderosa aqui. Manter um diário, por exemplo, não apenas ajuda a registrar eventos e conversas, o que é útil para combater o gaslighting, mas também serve como uma prática de autoexame e fortalecimento da percepção pessoal. Além disso, os estoicos enfatizam a importância da comunidade e do apoio mútuo, mesmo valorizando a independência emocional. Reconhecem que somos seres sociais e que o suporte de amigos confiáveis e profissionais qualificados pode ser essencial para nos ajudar a ver a realidade mais claramente. Por fim, é importante lembrar que, embora o gaslighting seja uma tática de manipulação perigosa, com informação e apoio, é possível reconhecer os sinais e buscar ajuda. Na filosofia estoica, a sabedoria reside na capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é falso e agir com retidão diante das adversidades da vida. No contexto do estoicismo, vamos explorar um fenômeno complexo e insidioso conhecido como gaslighting. Esta é uma forma de manipulação psicológica que visa fazer com que uma pessoa duvide de sua própria percepção, memória ou até mesmo de sua sanidade. O gaslighting é uma forma de abuso mental com consequências graves e pode ocorrer em várias situações, desde relacionamentos pessoais até no ambiente de trabalho. Um manipulador pode negar que certos eventos ocorreram ou distorcer fatos e evidências, fazendo com que a vítima duvide de sua própria memória. Reconhecer o gaslighting pode ser muito difícil, pois é uma forma sutil de manipulação. Alguns sinais de alerta incluem sentir-se constantemente confuso, questionar sua própria memória ou percepção e sentir-se isolado de amigos e família. Do ponto de vista estoico, lidar com o gaslighting envolve o cultivo da autossuficiência emocional e da confiança na própria percepção. Os estoicos acreditam que devemos focar no que está sob nosso controle, nossas ações, impulsos e respostas. No caso do gaslighting, isso significa trabalhar para manter a clareza de pensamento e confiança em nossa própria experiência, mesmo diante de tentativas de manipulação. A prática estoica da reflexão e da autossuficiência racional pode ser uma ferramenta poderosa aqui. Manter um diário, por exemplo, não apenas ajuda a registrar eventos e conversas, o que é útil para combater o gaslighting, mas também serve como uma prática de autoexame e fortalecimento da percepção pessoal. Explore o caminho da serenidade e resiliência com o Guia Estoico Prático. Domine 10 estratégias. Práticas para viver com coragem, serenidade e propósito na agitação da vida moderna. Clique no primeiro link do comentário fixado. Número 3. Falácias lógicas. Abordando o tema das falácias lógicas sobre a perspectiva do estoicismo, mergulhamos em uma área crucial para o desenvolvimento do pensamento crítico e da resiliência emocional. As falácias lógicas são erros de raciocínio que podem levar a conclusões falsas ou enganosas. Elas são frequentemente utilizadas, intencionalmente ou não, em argumentos que à primeira vista podem parecer convincentes. Identificar e compreender essas falácias não só nos protege contra a manipulação, mas também contribui para um debate mais saudável e construtivo. Dentro do estoicismo, a ênfase na lógica e na racionalidade é fundamental.
Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, ensinavam que devemos questionar os argumentos apresentados e procurar evidências sólidas antes de aceitar qualquer afirmação como verdadeira. Eles incentivavam a análise cuidadosa das informações antes de tirar conclusões, uma abordagem que é incrivelmente útil no reconhecimento e na refutação de falácias lógicas. Algumas falácias lógicas comuns incluem apelo à autoridade. Esta falácia ocorre quando se assume que algo é verdadeiro simplesmente porque uma autoridade no assunto disse que é. Os estoicos, valorizando a razão individual, nos lembram que devemos questionar e testar todas as ideias independentemente de sua origem. Falsa dicotomia. Esta falácia surge ao apresentar uma situação como se houvesse apenas duas opções extremas e opostas, quando na realidade podem existir alternativas. O pensamento estoico incentiva a consideração de todas as possibilidades e perspectivas antes de chegar a uma conclusão. Falácia do espantalho. Este erro ocorre quando alguém distorce ou simplifica excessivamente um argumento para torná-lo mais fácil de atacar. O estoicismo promove a compreensão precisa e justa dos pontos de vista alheios. Apelo à tradição. Esta falácia acontece quando se argumenta que algo é verdadeiro ou melhor simplesmente porque é a forma tradicional ou há muito tempo estabelecida. Os estoicos, por outro lado, nos ensinam a buscar a verdade através da razão e não da tradição. Ser capaz de identificar essas e outras falácias lógicas é uma habilidade essencial para proteger-se de manipulações e contribuir para debates significativos. Ao aplicar a análise estoica, tomamos nosso tempo para examinar argumentos, buscamos evidências concretas e evitamos saltar para conclusões precipitadas. Em resumo, na busca pelo conhecimento e pela verdade, o estoicismo nos oferece ferramentas valiosas para navegar no complexo terreno das falácias lógicas. Ele nos encoraja a manter um espírito inquiridor, a questionar nossas próprias crenças e as dos outros, e a nos comprometermos com uma busca contínua pela sabedoria. Número 4. Aprovação social falsa. A aprovação social é um fenômeno psicológico no qual as pessoas adotam ações de outros numa tentativa de refletir um comportamento considerado correto em determinada situação. Essa forma de influência social, profundamente enraizada em nossa natureza humana, pode ser manipulada de maneira desonesta, criando uma falsa sensação de aprovação ou popularidade, conhecida como aprovação social falsa. Na era digital, esse fenômeno pode assumir várias formas, como a compra de seguidores e curtidas em plataformas de redes sociais, ou a criação de avaliações falsas em sites de produtos. Isso cria uma ilusão de popularidade e confiabilidade que pode influenciar indevidamente as decisões e percepções dos outros. Do ponto de vista estoico, é crucial entender e abordar esse fenômeno com discernimento e autossuficiência emocional. O estoicismo, com sua ênfase na virtude, sabedoria e controle sobre as próprias emoções e reações, oferece uma perspectiva valiosa para lidar com a aprovação social e suas falsas manifestações. Primeiramente, os estoicos nos ensinam a buscar a autenticidade e a verdade interna, em vez de depender da validação ou aprovação externa. O filósofo estoico Epicteto afirmava que devemos nos concentrar apenas nas coisas que estão sob nosso controle, nossas próprias ações, impulsos e julgamentos. Neste contexto, a busca por aprovação social, especialmente quando baseada em representações falsas, é vista como um desejo externo e, portanto, fora do nosso controle direto e da esfera da verdadeira virtude. Além disso, os estoicos valorizam a prática da reflexão crítica e do exame racional. Isso significa questionar ativamente as fontes de informação e as motivações por trás das ações, sejam próprias ou alheias. Ao deparar-se com a aprovação social, seja ela verdadeira ou falsa, é essencial que os consumidores busquem informações adicionais e fontes confiáveis antes de tomar decisões com base nessa aprovação. A aprovação social falsa, em particular, pode ser vista como um exemplo de externo que os estoicos nos aconselham a encarar com indiferença moral. Ou seja, reconhecer essas táticas como algo fora do âmbito da virtude e da sabedoria pessoal e, portanto, não digno de uma resposta emocional ou comportamental excessiva. Segundo a filosofia estoica, é vital desenvolver uma compreensão clara do que é intrinsecamente valioso e do que é meramente preferível. A popularidade e a aprovação, especialmente quando fabricadas ou manipuladas,
caem na categoria do que é preferível, mas não essencial para uma vida virtuosa e satisfatória. Dessa forma, os estoicos incentivam um desapego saudável desses desejos externos, concentrando-se em cultivar virtudes internas como a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação. Finalmente, é fundamental reconhecer que, embora viver de acordo com os princípios estoicos possa nos proteger contra a influência de táticas manipulativas, como a aprovação social falsa, também é importante lembrar que somos seres sociais por natureza. Portanto, enquanto buscamos a sabedoria e a virtude, devemos também cultivar relações autênticas e significativas, baseadas na verdade e no respeito mútuo, em vez de na busca pela popularidade ou aprovação externa. Em resumo, no enfrentamento da aprovação social falsa, o estoicismo nos orienta a manter um foco interno na virtude e na autenticidade, a exercitar a reflexão crítica, a buscar fontes confiáveis de informação e a cultivar relacionamentos genuínos, contribuindo assim para uma vida mais plena e protegida de manipulações externas. Número 5. Ocultação de informações. A ocultação de informações é uma tática de manipulação comum, onde a omissão de detalhes cruciais pode comprometer significativamente a capacidade de uma pessoa tomar decisões informadas. Essa tática pode ser encontrada em diversas situações, como um vendedor que não revela custos ocultos em um contrato, ou alguém em um relacionamento que esconde informações relevantes sobre seu passado ou atividades atuais. Essa manipulação afeta nossa percepção e decisões, criando uma situação onde a verdade é obscurecida. Do ponto de vista estoico, a ocultação de informações representa um desafio à nossa capacidade de viver com sabedoria e virtude. O estoicismo, com sua ênfase na busca pela verdade e na independência do julgamento externo, oferece orientações valiosas para lidar com essas situações. Para se proteger contra a ocultação de informações, é essencial adotar uma abordagem proativa, pesquisar, fazer perguntas e buscar clareza. Em contratos e acordos, é crucial ler as letras miúdas e não hesitar em pedir mais informações e esclarecimentos. Criar um ambiente onde a honestidade e a transparência sejam valorizadas é igualmente importante. Na filosofia estoica, há ênfase no que está dentro do nosso controle. Enquanto não podemos controlar se os outros ocultam informações, podemos controlar a maneira como buscamos e interpretamos informações. Os estoicos nos encorajam a ser diligentes, a questionar e a não aceitar as coisas pelo valor aparente, reconhecendo que a verdadeira sabedoria vem do entendimento profundo e não da aceitação passiva. Adicionalmente, os estoicos nos lembram que devemos estar preparados para o fato de que nem sempre teremos todas as informações necessárias para tomar uma decisão perfeita. Eles ensinam a importância da aceitação e da adaptação flexível às circunstâncias, mantendo a serenidade mesmo quando confrontados com a incerteza ou a decepção. Por fim, é essencial lembrar que a ocultação de informações, embora possa ser uma tática manipulativa poderosa, não deve nos levar ao medo ou à desconfiança constante. O estoicismo nos ensina a equilibrar a cautela com a confiança, a suspeita com a aceitação, reconhecendo que, embora o medo seja uma emoção natural, não devemos permitir que ele nos controle ou seja usado contra nós como uma ferramenta de manipulação. Número 6. Apego ao medo. O apego ao medo é uma tática de manipulação que explora as inseguranças e os medos das pessoas para influenciar suas decisões ou comportamentos, ao invés de apresentar argumentos lógicos ou benefícios reais. Essa tática utiliza o medo para impulsionar ações. Por exemplo, um vendedor pode usar táticas de medo para persuadir clientes a comprar um sistema de segurança caro, destacando o aumento da criminalidade na área, mesmo que o risco real seja baixo. Fazendo as pessoas se sentirem ameaçadas ou inseguras, o manipulador pode direcionar suas ações de acordo com sua vontade. Do ponto de vista estoico, a melhor maneira de combater o apego ao medo é através do autoconhecimento e do domínio sobre as próprias emoções. O estoicismo, uma filosofia que valoriza a razão e a virtude, nos ensina a estar cientes de quando o medo está sendo usado para influenciar nossas decisões. Devemos fazer perguntas, procurar evidências concretas e não permitir que o medo obscureça nosso julgamento. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, enfatizavam a importância de entender nossas emoções e responder a elas de maneira racional,
Eles acreditavam que, ao compreendermos a natureza de nossos medos e inseguranças, poderíamos diminuir seu poder sobre nós. Isso não significa negar ou reprimir o medo, mas sim reconhecê-lo, compreendê-lo e então agir de forma lógica e ponderada. Além disso, o estoicismo nos encoraja a distinguir entre o que está e o que não está sob nosso controle. Muitas vezes, as situações que nos causam medo estão fora de nosso controle, mas nossa reação a essas situações está dentro de nosso domínio. Ao nos concentrarmos no que podemos controlar, podemos tomar decisões baseadas em julgamento claro e racional, em vez de reações impulsivas ou emocionais. Os estoicos também valorizam a prática da virtude, que inclui a coragem de enfrentar o medo. Portanto, enfrentar desafios e incertezas com bravura e serenidade é uma oportunidade de praticar essa virtude. Por fim, é importante criar um ambiente mental onde a honestidade e a transparência sejam valorizadas. Ao cultivar um estado mental equilibrado e uma perspectiva racional, podemos nos proteger contra tentativas manipulativas de explorar nossos medos. Em resumo, o estoicismo nos oferece as ferramentas para reconhecer e superar a manipulação baseada no medo, permitindo-nos viver com maior liberdade e autenticidade. Número 7. Jogo da culpa. O jogo da culpa é uma tática manipulativa onde o manipulador desvia a responsabilidade de suas ações ou falhas, colocando a culpa em outras pessoas ou circunstâncias externas. Esta estratégia pode ser usada para evitar responsabilidade pessoal, criar sentimentos de culpa nos outros, ou simplesmente desviar a atenção de suas próprias inadequações. Do ponto de vista estoico, lidar com o jogo da culpa requer a compreensão de que temos controle apenas sobre nossas próprias ações e reações, e não sobre as ações ou acusações dos outros. Os estoicos, como Epicteto, nos ensinam que devemos nos concentrar em nossa própria integridade e virtude, em vez de nos preocuparmos excessivamente com a opinião ou o comportamento alheios. Ao enfrentar a manipulação através do jogo da culpa, é importante praticar a autossuficiência racional, uma característica central do estoicismo. Isso significa analisar a situação de forma objetiva, sem deixar que as emoções ou as acusações dos outros ditem nossas respostas. Em vez de reagir defensivamente ou com culpa, devemos avaliar a situação com base em fatos e na verdade. Além disso, os estoicos valorizam a autenticidade e a responsabilidade pessoal. Eles encorajam a aceitar a responsabilidade por nossas próprias falhas e a trabalhar para melhorar, ao invés de culpar os outros. Esta abordagem não só fortalece o caráter, mas também ajuda a criar um ambiente mais justo e transparente, seja no trabalho ou em relações pessoais. No que diz respeito a lidar com os outros, o estoicismo nos ensina a exercer empatia e compreensão, reconhecendo que cada pessoa age com base em sua própria perspectiva e conhecimento. Em vez de responder com raiva ou frustração, podemos escolher responder com paciência e tentar compreender as motivações por trás de suas ações. Por fim, é crucial lembrar que, embora não possamos controlar as ações ou acusações dos outros, temos total controle sobre nossa resposta a elas. Ao nos concentrarmos em manter nossa própria integridade e em viver de acordo com nossos próprios valores, podemos nos proteger contra o jogo da culpa e outros tipos de manipulação. Assim, o estoicismo nos oferece um caminho para lidar com essas situações de forma racional, justa e equilibrada. Número 8. Elogios falsos. A tática de elogios falsos é uma forma de manipulação onde os elogios, muitas vezes acompanhados de um pedido subsequente ou um favor, podem parecer forçados, inoportunos ou desalinhados com a realidade. Essa abordagem pode levar a uma falsa sensação de competência ou a uma avaliação inflada do desempenho, criando uma dependência de validação externa e tornando a pessoa mais suscetível à manipulação no futuro. Do ponto de vista estoico, é importante desenvolver a autoconsciência para avaliar o próprio desempenho e valor de forma realista e independente dos elogios. O estoicismo ensina a importância de confiar na própria percepção e julgamento, em vez de depender da aprovação ou validação dos outros. Esta filosofia enfatiza a autenticidade, a autossuficiência emocional e a busca pela virtude como meios de alcançar a tranquilidade e a felicidade. Mantenha um certo nível de ceticismo saudável quando receber elogios inesperados, especialmente se forem seguidos por um pedido ou favor,
Além disso, os estoicos nos ensinam a valorizar nossa própria opinião sobre nós mesmos acima da opinião dos outros. Isso não significa ignorar completamente o feedback externo, mas sim equilibrá-lo com um entendimento profundo de nossos próprios valores, objetivos e realizações. Ao fazer isso, podemos evitar cair na armadilha da dependência da validação externa. Praticar a reflexão diária, uma técnica estoica comum, também pode ajudar a avaliar os próprios progressos e conquistas de forma objetiva. Isso envolve uma análise honesta de nossas ações e motivações, permitindo-nos identificar onde estamos alinhados com nossos valores e onde podemos melhorar. Por fim, o estoicismo nos encoraja a cultivar a virtude da sabedoria, que nos ajuda a discernir entre elogios genuínos e manipulativos. Ao nos focarmos no desenvolvimento de nossa própria excelência moral e no aprimoramento contínuo, nos tornamos menos suscetíveis à manipulação por meio de elogios falsos e mais ancorados em nossa própria realidade e valor. Número 9. Vitimização. A vitimização é uma tática de manipulação onde uma pessoa se apresenta como vítima de uma circunstância ou ação de outra pessoa, com o objetivo de ganhar simpatia, evitar responsabilidades ou obter algum benefício. Esta tática é eficaz, pois muitas pessoas tendem a ser empáticas e desejam ajudar quem parece estar em apuros. No entanto, a vitimização manipulativa pode levar a relações desequilibradas, onde a vítima constantemente reivindica ajuda sem oferecer nada em troca, ou até mesmo distorce a situação para justificar comportamentos prejudiciais. Do ponto de vista do estoicismo, é essencial compreender e abordar a vitimização manipulativa com discernimento e equilíbrio emocional. O estoicismo, uma filosofia que valoriza a razão, a autossuficiência e a virtude, nos ensina a reconhecer e a lidar com essas situações de forma racional e justa. Em primeiro lugar, os estoicos nos aconselham a exercer a empatia com sabedoria, avaliando as situações com um olhar crítico para discernir entre pedidos de ajuda genuínos e manipulação. Isso envolve analisar as circunstâncias com objetividade e não permitir que nossas emoções nos dominem completamente. Além disso, os estoicos valorizam a importância da responsabilidade pessoal. Eles nos encorajam a assumir a responsabilidade por nossas próprias ações e a evitar culpar os outros ou as circunstâncias pelas dificuldades que enfrentamos. Essa abordagem pode ser aplicada ao lidar com aqueles que usam a vitimização como tática, reconhecendo a importância de incentivá-los a também assumir a responsabilidade por suas ações e situações. Os estoicos também nos lembram que devemos manter o controle sobre nossas próprias reações e emoções. Enquanto não podemos controlar as ações dos outros, podemos controlar como respondemos a elas. Isso significa evitar ser arrastados para uma dinâmica de manipulação e manter a serenidade e a clareza de pensamento. Praticar a virtude da justiça é outra lição estoica relevante aqui, incluindo tratar os outros de maneira justa e equitativa, mas também garantir que não permitimos que outros abusem de nossa bondade ou empatia. Por fim, o estoicismo nos ensina a buscar a sabedoria e a verdade, o que significa buscar um entendimento profundo das situações e das motivações das pessoas, evitando julgamentos precipitados ou baseados em emoções. Estou ansioso para ouvir suas histórias de triunfo. Portanto, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe um comentário abaixo. Compartilhe sua jornada, suas vitórias e até suas lutas. Se ficar sem palavras, simplesmente escreva "Legado Estoico" para mostrar que você superou nossa sessão. Sua interação alimenta esta comunidade, nos guiando em direção à sabedoria, compreensão e, acima de tudo, a arte de transformar cada desafio em uma oportunidade.